TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, iniciamos agora o programa Janela do Céu. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe grandemente a sua vida, a sua família. É com grande alegria que hoje nós estamos aqui recebendo nos nossos estúdios a nossa irmã em Cristo, Joyce Bernardi, que vai compartilhar um pouquinho da sua história, das suas experiências com Cristo. Que todos nós sempre temos algo muito forte que acontece nas nossas vidas, onde o Senhor prepara todos os arranjos para que nós possamos ver Ele, ter uma intimidade com esse Senhor que nos salvou, que nos comprou pelo seu sangue. Mas antes eu gostaria de abrir no livro de Salmos, no capítulo 23, uma passagem bem conhecida de todos, né? Salmos 23, no versículo 1, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Amém? Então, nós vemos que esse é o nosso Senhor. Ele está dentro de nós, o nosso pastor, e Ele quer ter essa intimidade, essa comunhão, esse cuidado com todos nós, né? Todos que o Senhor nos chama. Mas vamos conversar aqui então, rever esse testemunho, essa bela história que é o Senhor que escreve, né, todas as coisas na nossa vida. A Joyce Bernardi, ela é fotógrafa, tem um estúdio fotográfico aqui em Cachoeira do Sul, é natural de Cachoeira do Sul, né? E vai contar um pouquinho para nós como era a tua vida antes de Cristo, né? O que o Senhor, esses arranjos que o Senhor faz para nos trazer até Ele. Tudo bem, Joyce? Tudo bem, tudo bem. Conta pra nós então quem é você, quantos anos você tem, a tua família, pra gente poder conhecer um pouquinho. Tá, eu me chamo Joyce, eu sou mãe, tenho 2 filhos, o Inácio de 5 anos e a Amora de 2 anos. Eu tenho 34 anos e eu sou, por formação, eu sou psicóloga, né? Mas atuo com a fotografia faz 9 anos. Bem diferente, né, o ramo. É, mas a gente usa da psicologia também nas fotos. Acaba usando, sim. Olha só, então, o que você viveu nesse momento que você conheceu a Cristo? Você já teve algum contato com igreja, com Bíblia na tua infância? Não, assim, a verdade é que eu achava a Bíblia, pra mim, ela era um livro que abria de vez em quando pra ler uma mensagem, assim. Eu não sabia que eu não sabia que as pessoas liam a Bíblia. Tinha total desconhecimento quanto a isso, assim. Eu sabia que ele era um livro muito vendido, né? Mais vendido, mas eu não sabia que as pessoas tinham... Eu achava que ele era como um amuleto da sorte, assim. Tem que ter uma Bíblia do lado da cama, de vez em quando abria e vinha uma mensagem. Não sabia do contexto dela, não sabia... Acredito que no colégio, eu estudei no colégio marista, eu acho que eu me lembro da aula de religião e lembro de ter alguma coisa assim, do Novo Testamento, Velho Testamento, e muitas coisas que eu não prestei atenção, que não fizeram sentido pra mim. Então eu não sabia, não tinha conhecimento mesmo disso. E você cresceu assim longe de Deus, perto de Deus? Como era Deus na tua vida? O meu pai, ele era muito religioso, ele é, né, de igreja católica, minha mãe também, mas o meu pai tinha essa coisa, eu me lembro quando eu era pequena, teve um tempo que a gente morou em Candelária, que a gente ia na missa e tinha a história de ser coroinha, que é os que ajudam o padre. Eu queria muito ser coroinha, mas não era uma coisa que eu entendia. Eu repetia várias vezes aquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas eu não fazia a menor ideia do que eu tava falando. Fiz várias coisas da igreja católica, catequese, essas coisas assim. E me casei também. Mas eu não tinha acesso a Deus, não tinha uma relação com Deus. Eu rezava o Pai Nosso antes de dormir, agradecia sobre as coisas, assim. Tipo, tinha um coração muito grato, mas eu não tinha uma relação com Ele. Não entendia, assim, que Deus era vivo, de que Ele me respondia, de que Ele queria ter contato comigo. Isso não era uma coisa real na minha vida. Mas, assim, depois de toda a experiência que eu tive, que eu tenho hoje, eu me lembro de um episódio que aconteceu de uma vez. Eu tinha em torno de 12 anos, mais ou menos, que eu fui para Porto Alegre
na casa de uma prima minha, que até é quem acabou me falando agora, né, dessa última vez, da primeira vez, assim, sobre Jesus. E eu me lembro, eu na sala da casa dela, com a mãe dela, que é pastora hoje, eu de joelhos, chorando, e ela com as mãos sobre mim e eu fazendo uma oração de aceitar Jesus. E eu me lembro que isso aconteceu há muitos anos atrás, né? E aí eu voltei pra cachoeira e eu me lembrava, assim, do jeito que ela orava, que era diferente. Era tipo, ó, Deus, e falava coisas que não era da minha realidade, nem das pessoas que eu convivia. Então aquilo se perdeu. Mas hoje eu entendo que faz sentido. E ela falou uma coisa muito linda, assim, que eu não tenho como esquecer. Eu de olhos fechados, chorando. Uma criança, porque eu nem entendia o que eu tava fazendo, mas eu me lembro que me tocou, assim. E aí ela falou pra mim, eu te enxergo segurando um muro, e esse muro é a tua família, e esse muro não vai desabar porque vai começar por ti. E eu me lembro que eu, na minha ingenuidade, eu imaginava o muro. Eu tenho até hoje esse muro na minha cabeça, que é um muro cinza, assim. Eu segurava aquele muro. E eu achava que esse começar por ti era como se eu não fosse permitir minha família brigar. Era alguma coisa assim. Eu não entendia o que ela tinha falado, sabe? Mas hoje faz total sentido pra mim, né? Tanto que até quando eu conversei com essa minha tia agora, a gente se fala muito, né? Porque a gente se identifica daí com as pessoas que conseguem entender o que a gente tá sentindo, passando, falando da nossa vida. E aí essa minha tia ainda falou, Joyce, eu nunca imaginei que ia começar por ti. Eu falei, tu imaginou? Sim, porque tu me falou isso. Só que ela diz que ela é usada, assim, né, por Deus, mas que ela esquece das experiências e do que ela profetiza sobre a vida das pessoas, né? Mas pra mim fez bastante sentido todo esse começo, né? Essa coisa que eu aceitei Jesus sem nem saber o que eu tava fazendo, mas eu tenho certeza de que desde lá ele veio trabalhando e guardando a minha vida. Com certeza, né? Que Deus, naquele momento, já a semente, né, de Cristo, o Espírito já estava ali dentro para produzir algo que depois a gente vai entender realmente, né, o que o Senhor vai fazer. E então, você viveu uma vida assim, totalmente uma vida normal, né? Segundo o curso do mundo, vivendo as suas ideias. E Deus era algo assim, meio abstrato. Deus era o universo. Tanto que eu escuto as pessoas falando hoje, porque o universo conspira. Eu fico pensando, gente, mas na própria palavra ele fala, né, que ele nos criou, né, de acordo com a imagem e semelhança dele. Então, Deus não é um universo, mas eu tinha essa ideia de que ele era uma força interior, o amor estava dentro de mim. Eu pensava que era uma coisa assim. Ou era as árvores, ou era a natureza, sabe? Uma coisa mais mística, eu acho até. Mas é o que eu noto que as pessoas acabam fazendo hoje em dia, e isso hoje me incomoda, né? As pessoas moldam um Deus de acordo com a sua vontade, né? Assim, se pra mim é fácil curtir a natureza, o meu Deus é o Deus natureza, né? Se pra mim é fácil tal coisa, o meu Deus é o Deus isso. E tendo acesso ao que Deus espera, a palavra de Deus, a gente entende que as coisas são diferentes. Mas a forma como era a minha vida era... eu era muito abençoada, eu sou muito abençoada, assim, né? Pela minha profissão, por trabalhar com o que eu gosto. Nunca passei, assim, necessidade de nada. Então, era tudo... eu acredito que é uma vida fácil, sabe? Não passava por problemas, não tinha medos, nada. E os meus filhos saudáveis, então não tinham dificuldades. Mas eu sempre tive uma vontade de ajudar as pessoas. Isso fez parte, assim, de fazer o bem, de... como que se diz quando se coloca no lugar do outro? Empatia, né? Isso faz parte da minha personalidade. Assim, sim. Mas não era nada assim em relação a Deus, assim, não. Tinha um pouco de religiosidade até, assim, de dar uma rezadinha, assim. Mas era aquela oração pronta, não era uma conversa com Deus. E o que aconteceu na tua vida que despertou a fé no teu coração e essa proximidade com Jesus Cristo? A minha menina, quando ela nasceu, ela ficou um tempo no hospital pra tomar antibiótico, assim. Mas já foi de um medo meu, porque daí eu comparei, o meu menino nasceu maior, chorava mais, era mais forte, eu achei ela mais frágil. Eu comecei a questionar o médico, mas ela não tá muito quietinha, né? Enfim. Acabou acontecendo dela ficar lá, ela não estava doente nem nada. E durante o primeiro ano dela, eu tive algumas fragilidades, assim, sabe? Em relação à saúde com ela, talvez por comparar. Mas hoje eu entendo que existe um propósito de Deus em tudo isso, né? Mas era, assim, uma fragilidade minha, no meu olhar para ela, uma ansiedade que eu não tinha antes disso.
E aí, quando ela fez 1 aninho, ela teve uma invaginação no intestino, que o intestino entrou pra dentro do próprio intestino. Mas isso exatamente 1 dia depois de fazer 1 ano. E aí a gente acabou tendo que ir pra Santa Cruz pra fazer um procedimento lá, que graças a Deus foi o menor possível. Ela nem teve corte na barriguinha, nada, sabe? Eles fizeram por enema, foi um líquido que desfez. Mas todo o tempo que eu estava lá, e desde quando eu estava indo pra Santa Cruz pra ir hospitalizar com ela, eu comecei a me dar conta de que algo tá acontecendo. Há 1 ano atrás eu tava no hospital, eu tô de novo, tudo que eu tô tendo medo tá acontecendo. E assim, eu me lembro que lá no hospital, eles tiveram que procurar a veia nela e não achavam, assim. E aí eles pediram pra eu sair. Ficaram 1 hora e pouco, assim, tentando furar ela e não achavam veia. E aí eu me lembro que eu comecei a andar pelo hospital e eu perguntei pra mulher: tem uma capela, alguma coisa pra eu poder rezar? Eu preciso de Deus, cadê Deus nesses corredores, assim? Eu queria encontrar algo, né? Porque assim, eu não tinha uma relação estabelecida com ele, então eu nem sabia como me aproximar dele. E aí tinha uma estátua de um santo gigante lá, assim, que era São alguma coisa. E eu me lembro que eu olhei pra aquela estátua e não me fez o menor sentido. E eu pensei, não é pra ele que eu tenho que rezar, assim. Mas tava lá e aí eu me lembro que eu fiquei olhando pra aquilo e eu pensei: Deus, eu quero sair daqui e te conhecer, sabe? Mas eu não sabia como, não sabia o menor qual era o caminho pra isso. Mas eu sabia que era comigo aquilo que eu tava passando, eu sabia que era pra mim esse teste, né? E aí, quando a gente voltou pra Cachoeira, eu comecei a me reunir até com a minha irmã e a minha vizinha, que mora na frente da minha casa. A gente começou a estudar o evangelho, mas dessa forma, abrindo para mensagens. E Deus já tentava falar comigo, porque eu me lembro que eu acordava, era uma mensagem de noite, quando elas chegavam era a mesma mensagem, nessa de abrir, assim. Mas eu lia e não sabia o sentido do que eu tava lendo. E eu comecei a estudar mesmo a lei da atração, a física quântica, né? E comecei a ver muito, assim, né? Tipo, entrar bem na coisa da física quântica mesmo, assim, né? Palestras falando sobre a lei da atração, poder da mente. E aí eu tinha medo de mim, porque como eu temia a saúde dela por ter acontecido tudo que aconteceu, eu pensava, bom, o meu medo tá adoecendo minha filha. E aí eu entrei em parafuso, assim, porque aí o meu medo adoecia ela, eu tinha medo de ter medo, e aí eu já não sabia mais o que fazer. E aí eu fui numa psicóloga. E ela conversando comigo comentou assim, que achava que já estava na hora de eu tomar um medicamento, porque eu estava desenvolvendo quase estresse pós-traumático, mas era tipo sintomas de pânico, assim. Eu ia numa pracinha e às vezes eu olhava as crianças e parecia assim, alguma hora uma vai ficar doente, sabe? Eu olhava as coisas com um olhar assim. E ao mesmo tempo eu temia, porque eu pensava, bom, de acordo com o que eu estudo, alguma hora vai chegar até meus filhos esse meu medo. Então era um pânico de ter medo, assim. Sim. Bem maluco. E aí, nesses encontros que a gente tinha para abrir a Bíblia, assim, né? Eu comecei a me questionar um pouco sobre o criador dessa lei, que era a lei que eu temia, né? E quando essa médica me disse assim, que eu teria que talvez tomar medicamento, eu me lembro que eu cheguei em casa, entrei no banheiro, fechei a porta e eu entreguei pra Deus, assim. E aí eu falei, não, Deus, eu não quero remédio, eu quero tu, sabe? E aí eu tinha um pouquinho de preconceito em relação a isso. Medicamento, né? Nunca gostei de tomar medicamento. E aí eu me lembro, assim, eu entregando pra Deus, sem saber quem era esse Deus, mas assim, dizendo, olha, eu opto por ti, eu quero te conhecer, porque eu sei que não é, como que se diz, hormonal, eu sabia que não era algo assim, eu sabia que era uma coisa mais espiritual mesmo, sabe? De algum aprendizado que eu precisava ter. Pra mim era muito claro isso. E aí eu comecei a me dar conta e questionar a Deus, assim, que ele me trouxesse uma resposta a respeito disso de lei da atração, que eu tinha tanto medo, né? E eu dizia, Deus, assim, protege meus filhos de mim, sabe? Porque eu pensava que estava acontecendo, tudo que eu tinha medo acontecia. E aí, realmente, a minha filha teve que voltar para fazer a reconsulta em Santa Cruz. E aí, lá em Santa Cruz, o médico tocou ela, assim, para ver se ela não estava com leucemia, porque tinha aparecido ínguas na barriga dela quando fez esse exame. E aí, aquilo foi o meu maior pânico, assim. Eu voltei de lá de Santa Cruz, ainda tinha... Primeira vez que eu iria ficar longe dela, eu tinha um casamento na Praia do Rosa, longe daqui. E aí eu chamei até os médicos não, o laboratório foi lá em casa, fez o exame, deu negativo. Mas aí eu fiquei com aquela sementinha daquele outro medo, né? Que era um medo maior ainda. E tudo começou a aparecer, assim, parecia que eram mais testes em mim. E aí até o dia que ela teve um caroço no pescocinho, assim, ela foi olhar pra cima e estava com aquele caroço. E aí era exatamente que eu tive medo, que o médico procurou nela, 15 dias depois apareceu. Isso já era perto do Natal daí. E eu me lembro que quando isso aconteceu, eu fiquei bem desesperada, caminhei assim, perdida pela rua e tal, antes da consulta. Na consulta o médico nem conseguiu tocar, se preocupou mais em olhar a boquinha dela, que ela tava com umas feridinhas assim. E aí
quando o médico olhou bem, ele falou que poderia ser um cisto. Que a gente teria que... Pegou uma lanterna, olhou, né? Tentou puxar e disse que estava muito preso e tal, que deveria ser um cisto. E aí, que já era pra gente falar com o mesmo médico de Santa Cruz. E aí, pra mim, aquilo lá foi assim, desabou o mundo. E o meu marido, ele tava ainda numa cidade que não pega celular. E aí, eu vim com essa notícia pra casa. Eu me lembro que eu olhava pra mim... Quando a minha mãe me falou isso, né? Porque, pra te ter ideia, eu tava tão traumatizada com isso, tão frágil, que eu não fui na consulta. A minha mãe foi com ela na consulta. Porque eu pensava, eu não tenho estrutura pra ficar numa sala de espera com ela até saber o que é isso no pescoço dela. E eu nunca fui assim. Eu tava muito atormentada. E aí... Os pensamentos, aquilo vai, né? Não sei como que é uma perturbação que fica. E o medo, parece que eu já tenho medo e aquilo fica numa proporção tão grande. E isso acho que acontece com todos, né? Independente do contexto da situação, seja com doença ou qualquer outra coisa. Aquilo toma, né? Pela nossa falta, assim, de ter essa... ainda... Você estava nos primeiros passos, assim, né? Então, realmente, isso toma a nossa mente de uma maneira que a gente fica fora do nosso eixo, assim, normal. A ideia que eu tinha essa real sensação, assim, tanto que a minha mãe comentava e dizia, Joyce, eu acho mesmo que tu vai ter que tomar algum medicamento, porque eu ficava em estado de pânico. Eu me lembro que eu me esquentava, assim, sabe? Tudo subia, um calor em mim. E eu podia ver que ela estava bem completamente saudável, judiaria, né? Assim, hoje eu me dou conta, olha isso. Mas era um medo incrível, assim, tomando conta de mim. Eram flechas, assim, que eu recebia na minha cabeça, estilo, ela tá doente, sabe? Era um tormento. Era horrível, horrível. Tanto que eu me lembro que eu ia trabalhar numa escola e as crianças estavam brincando. Eu pensava assim, ai, como eu quero que a minha filha viva, sabe? E ela tava super bem, só que a minha cabeça tava doente. E aí eu comecei Aí o médico viu, né? Disse que ela teria que marcar com o médico para fazer uma cirurgia, tirar aquele cisto para fazer análise. E aí eu vim com ela para casa, consegui, né? Eu acho me acalmar, não sei. Sei que daí ela tava deitadinha no berço dela e eu coloquei as mãos sobre ela. E aí eu me lembro tudo escuro. A música aquela como Zaqueu, sabe? Eu comecei a cantar, chorava. E pra mim é uma música muito especial até hoje, assim. Porque como eu não sabia como convidar Jesus pra minha casa, só, sabe? Aquela música me movia isso. Aí eu botei as mãos, assim, sobre o berço e eu entreguei pra Deus. E eu me lembro que a minha promessa com Deus foi assim. Que se Deus fizesse com que ela não tivesse que ser internada de novo no hospital, eu iria convidar Jesus pra entrar na minha casa. E hoje eu acho também que eu fui um pouco de, se tu faz isso, eu faço aquilo, né? Mas era o Deus que eu sabia me relacionar, assim, tipo, eu nem sabia me relacionar, mas foi a forma como eu tive de fazer. E aí, ela dormindo, eu fiquei com as mãos sobre ela, eu me lembro de ter colocado as mãos assim sobre ela, e ela dormiu. Aí no outro dia, eu pedi daí então pra gente fazer uma ecografia antes de levar ela pra lá, porque daí já levaria ela com os exames todos prontos. E eu não fui, porque assim, era tanta coisa. Eu não fui levar ela, e eu fui comprar material com o meu filho e o meu marido foi levar ela. Ele tinha voltado de viagem. Exatamente por isso. Eu não tinha estrutura de uma sala de espera. Eu não conseguia... Aquele ambiente me remetia a coisas assim que eu não tinha estrutura de conseguir ficar brincando com ela enquanto eu tava com a cabeça. Aí eu pedi pra ele ir e fui comprar material escolar com o meu filho. A gente chegou no lugar lá pra comprar material. Chegou uma mulher e falou pra mim, Joyce, no fim a gente não vai fazer aquela formatura, em vez de ser 15 alunos, vão ser 14. E eu, por quê? Porque uma tá com câncer na tireoide, não sei o que, saiu um caroço. Bom, eu me lembro que eu só via aquela loja girando, assim, sabe assim? E eu pensava, bom, é pra mim, por isso que eu encontrei ela, sabe? E aí parece que alimentava aquele meu medo. E aí nisso, eu só olhei pro meu celular e meu marido tinha mandado no WhatsApp dizendo, calma, relaxa, é só uma íngua. E aí, pra mim, o que acontece, assim, ó. Eu não sei como foi o milagre que Deus fez, se era uma íngua e o médico não notou, enfim. Ou, né, porque uma outra amiga minha que é pediatra tocava e dizia, não, Joyce, é uma íngua. Mas assim, eu precisava passar por isso, entendeu? Eu tenho total ciência disso. Pra mim, houve um milagre sim, né? Aconteceu o milagre porque é um médico muito antigo, assim, tocou, olhou com lanterna, tanto que eu liguei daí pra lá e falei, olha, doutor, é só uma íngua. Ele falou, nossa, sério? Tipo, ele ficou muito surpreso. Então, pra mim, houve um milagre ali e Deus fez a parte dele. Então, tipo, eu entendi, eu preciso conhecer esse Jesus que eu convidei e que eu não sei quem é ele, enfim, né? Porque eu até cogitei, eu me lembro que eu comentava que ele era um delírio coletivo, assim, que as pessoas surtavam de, né? Todo mundo de certo acha que existe, numa fraqueza minha, não que eu fosse totalmente cética, mas eu cogitei, assim, quando veio ele nem existiu, sabe?
Mas então nós vamos deixar isso pro próximo bloco, né? Vamos ver como que foi desvendar esse mistério de Cristo, né? Que de repente conversou, Deus, preciso que tu faça. E agora vamos passar a conhecer esse Deus maravilhoso que fez essa cura, com certeza, eu acredito, né? Nos milagres do Senhor. Porque Deus, Ele é perfeito e Ele sabe como resgatar cada um de nós, né? Cada um passa por uma situação diferente, mas no final é Deus nos chamando para perto dele. Então aguarde, nós já voltamos. Fique conosco. Janela do Céu.